que depois eu consigo enviar para vocês. E vamos lá, então. Então, primeira questão que a gente vai discutir aqui da prova de 2023. É bem comum eles fazerem isso nas Olimpíadas, né? Eles usam o ano da prova como um número da questão. É provável que na prova de 2025 a gente vai ter o 2025, ainda mais que o 2025 tem um monte de brincadeiras legais para fazer com o número 2025, né? Vamos lá. Dizemos que A pertence, esse símbolo aqui é o de pertence, né? E aqui nós temos o símbolo do conjunto dos números inteiros. Então, A é um número inteiro. E esse A, ele é um cubo perfeito se existe um outro número inteiro B, então um B inteiro, de tal modo que esse B elevado ao cubo dá A. Para quem não entendeu, a brincadeira é a seguinte, né? 8, por exemplo, é um cubo perfeito. 8, por exemplo, é um cubo perfeito. Por quê? Pois 2 ao cubo dá 8. 1 também é um cubo perfeito, pois 1 ao cubo dá 1. 64 é um cubo perfeito, porque 4 ao cubo dá 64, 125 também. Então, um cubo perfeito é isso, tá? É um número que ele é resultado de um número inteiro elevado ao cubo. Ele tem raiz cúbica exata. Beleza, dito isso, mostre que não existem dois cubos perfeitos cuja diferença entre eles seja exatamente 2023. Então a gente está trabalhando com a seguinte situação: um certo número elevado ao cubo menos outro número elevado ao cubo, e a gente quer ver se tem como isso dar 2023. Na verdade, a frase já diz pra gente que não tem como. A gente precisa apresentar argumentos lógicos, argumentos matemáticos que nos deem a certeza de que realmente é impossível ser verdade essa igualdade aqui. Não vai existir uma subtração de dois cubos que dê 2023. Como é que a gente pode mostrar isso? Bom, eu ainda não fiz essa questão, vou discutir ela com vocês agora, mas eu acredito que o nosso ponto de partida deve ser os produtos notáveis. Então deixa eu relembrar dois produtos notáveis importantes com vocês, tá? Que é um assunto que a gente costuma estudar ou no sétimo ou no oitavo ano. A gente sabe que quando eu tenho uma soma de dois cubos, né, um número ao cubo mais outro número ao cubo, ver se vocês conheciam esse produto notável aqui, que ele não é tão conhecido, eu sempre posso escrever isso da seguinte maneira. Eu posso pegar a soma simples dos dois números envolvidos e multiplicar ela por esse trio aqui, ó. Quadrado do primeiro, o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Não é bem aquele famoso produto notável, aquele, sabe, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Não é esse, é um pouco diferente. E aí tem que tomar o cuidado com o seguinte: esse termo aqui do meio, que não vai ter o 2 na frente, tu vai trocar o sinal que apareceu aqui e aqui. Então tu vai botar agora um sinal de menos aqui. Se tu quiser fazer a prova real, pode fazer. E ao fazer toda a distributiva, que vai dar um pouquinho de trabalho, tu vai perceber que ao final da distributiva vão acontecer alguns cancelamentos e vai sobrar apenas x ao cubo mais y ao cubo. Então eu deixo para vocês depois a prova, né, a justificativa multiplicando. Então, além desse, a gente tem o irmãozinho gêmeo dele, que é o que vai nos servir, eu acho, para esse exercício. Uma diferença entre dois cubos é igual à diferença simples, que multiplica isso aqui. Aí, no caso aqui, vai ser mais. Então, esse sinal aqui sempre vai ser o contrário desse. Esse é o produto notável que eu acho que vai ser bastante útil para a nossa questão. Muito bem, a gente está afirmando, a gente vai mostrar que isso não vai ser possível, a gente está afirmando que x na 3 menos y na 3 é igual a 2023. Mas como é que eu vou mostrar que não tem como dar certo isso? Bom, se eu retomo aquela escrita que eu tinha ali,
x ao cubo, né? Um número elevado ao cubo, menos outro, a diferença, ou seja, a subtração, a diferença entre dois cubos dar Professor, 2023. Qual é o problema aqui? Bom, quando eu troco isso aqui pela fatoração, eu tenho a diferença simples vezes esse trio bonitinho aqui. Esse trio aqui. Maravilha. Certo. Mas eu estou vendo aqui uma multiplicação entre um certo número, que eu não sei quem é, vou chamar ele de A por enquanto, e um outro número que vai nascer daqui. E reparem que quando eu faço uma subtração entre dois números inteiros, eu continuo tendo um número inteiro. Quando eu faço um número inteiro ao quadrado, outro número inteiro ao quadrado, multiplico os dois, depois somo tudo, o resultado continua sendo um número inteiro. Não tem como dar um número quebrado com essas operações que eu estou fazendo aqui. Vai dar uma conta inteira. Eu estou com essa situação aqui. Deixa eu só abrir aqui a sala que alguém chegou. Peraí que eu abri a janela errada. Não, tá aqui. Vamos lá. Certo. Deixa só eu ver se eu consigo. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Estamos aqui numa sala de matemática. Fique à vontade aí, mas se possível, desliga o teu áudio para a gente poder fluir melhor e quando precisar fazer alguma pergunta ou responder alguma coisa, daí tu abre ele. Então, voltando. Eu preciso que uma multiplicação entre um certo número inteiro A e um certo número inteiro B, eu preciso que essa multiplicação dê 2023. Então, eu estou falando de dois números inteiros que estão se multiplicando e dando 2023. Para eu ter algumas hipóteses de quem podem ser esses dois números, eu vou fazer a fatoração do 2023. Vamos tentar fatorar ele. Só que o 2023 não é par, então não divide por 2. E ele não divide por 3, porque quando eu somo os algarismos, dá 7. Não vai dar certo. Também não divide por 5, porque ele não termina em 0 ou 5. Será que ele divide por 7? Podemos investigar. Se eu tentar dividir ele por 7, eu vou acabar aqui tendo 2 vezes 7, que dá 14, sobra 6, baixo 2, aí vai dar 8 vezes 7, que é 56, sobra 6, e dividiu por 7. Deu 289. Legal. Dividiu por 7, deu 289. O 289, será que divide por 7? Não, ele não divide por 7. Então, bom, eu posso ver se o 289 divide por 11, já que eu já tentei todos os primos até aí. 289 tentando dividir por 11, eu vou acabar aqui tendo 2 vezes 11, que dá 22, sobra 6. Não, não divide por 11. Será que divide por 13? Vamos tentar isso. Deixa eu ver. 289 dividido por 13. Aqui vai dar 2, que vai dar 26. Sobra 2. Não. Será que 289 divide por 17? E a resposta é sim, né? Vai dar certinho 17. Certinho. Então tá. Esse cara aqui divide por 17. E o 17 é primo, divide por ele mesmo. Pronto. Encontrei a fatoração. Consigo agora trocar o 2023 por uma multiplicação de primos. Então, 2023 ele é 7 vezes 17 vezes 17. Então, quais são as possibilidades para o A e para o B? Né? As possibilidades que nascem daqui para a gente são as seguintes possibilidades. O nosso x menos y, que é o nosso A, vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, tem que dar 2023. Mas eu sei que 2023 ele é 7 vezes 17 vezes 17. Então, pensando em possibilidades para o A e para o B, eu tenho as seguintes possibilidades. O A pode ser 1 e o B pode ser 289. Ou o A pode ser 7 e o B pode ser... não, perdão. Aqui, na verdade, é 2023, então. Aqui é 2023. Agora sim, 7 e 289. Ou, de repente, o A pode ser 17 e esse aqui pode ser 7 vezes 17. Vai dar 119. Ou ainda... acho que agora fechou, na verdade.
7 vezes 17 eu já fiz. São essas as possibilidades. E aí depois disso é só inverter, né? Agora começar a inverter. Aqui pode ser 119 e aqui pode ser 17. Aqui pode ser 289 e aqui pode ser 7. E aqui pode ser 2023 e aqui pode ser 1. Então aqui eu estou escrevendo as possibilidades para o A e para o B. Mas se o A for 1, então eu teria que x menos y está dando 1. Eu teria dois números vizinhos, né? O x é um pouquinho maior do que 1, é uma unidade apenas. E aí aqui no meio, o que eu ia acabar tendo aqui? Isso aqui precisaria ser igual a 2023. Deixa eu pensar aqui, agora num próximo argumento que eu posso usar para mostrar que nenhum desses pares vai funcionar, porque esses são os únicos pares que a gente tem. Eu tenho aqui x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Será que esse é o caminho mais simples possível? Mas me parece que sim. Se eu tentar com o 1, eu precisaria que x menos y fosse igual a 1. Isso faria com que x fosse igual a y mais 1. Só que daí quando eu pego o meu x e troco ele por y mais 1 na expressão b, eu teria que colocar no lugar do x isso aqui. No lugar do x, eu coloco esse cara. E aqui de novo. Então eu estou pegando a expressão b e trocando x por y mais 1. E eu preciso que isso aqui seja 2023. Só que aqui, fazendo o produto notável, vai dar um trabalho um pouco grande, né? Mas eu vou acabar chegando nisso aqui, ó. O que eu preciso mostrar agora? E aí eu vou dar um pulo aqui para não ficar cansativo demais, porque já está muito grande esse exercício. Eu preciso mostrar que essa expressão de segundo grau que eu estou trabalhando aqui, eu preciso mostrar que essa expressão ela não vai ter uma resposta inteira. Não vai ter uma resposta inteira. Nós faríamos aqui o delta da fórmula de Bhaskara. E aí o pessoal do 9º ano vai ter um pouco mais de compreensão do que eu estou falando, porque o pessoal do 8º ano nunca viu Bhaskara. Mas quando a gente tenta resolver uma equação de segundo grau, eu aplico a fórmula de Bhaskara e o delta ele precisa ser um número que tenha a raiz quadrada exata. Caso contrário, não tem como a resposta ter chance de ser um número inteiro. Só que aí tu vai fazer os cálculos do delta e tu vai acabar vendo que os deltas que vão nascer desses cálculos que a gente vai começar a fazer, eu estou fazendo o primeiro teste. Mas em cada teste, tu vai ver que o delta ele vai acabar não dando um número que faz com que a raiz dele seja um número racional. Ou seja, tu não vai conseguir uma raiz exata. E se o delta não está dando um número racional, o cálculo do y não vai dar um número inteiro. E se o cálculo do y não vai dar um número inteiro, esgotando as possibilidades para cada um dos casos, a gente vai assim convencer a banca, convencer os corretores da prova que tu mostrou todas as possibilidades e mostrou que em nenhuma delas a gente consegue fazer o y e o x serem ambos inteiros. Então não se consegue desse modo que o resultado de uma subtração entre dois cubos dê 2023. Bastante trabalhoso, né? Bastante difícil aqui, mas é uma resolução bem completa, tá? Então o que a gente foi fazendo? Primeiro eu elaborei todas as multiplicações entre dois números inteiros que nos levam para 2023. Eu poderia ter feito a lista dos divisores de 2023 e então pensar em todas as multiplicações. Depois eu começo a fazer as possibilidades para o número que eu chamei de A. E para cada um desses números, então, se x menos y é 1, por exemplo, então x é igual a y mais 1, aí eu substituo na expressão b e igualo ela com o númerozinho que estava ali dentro, previsto para ser o b.
e mostro que isso vai dar algo impossível, porque mostro que a raiz quadrada do delta não vai dar um número exato. Bem, então esse é o caminho. Eu vou parar por aqui essa questão, senão a gente vai ficar a aula toda numa questão só, mas era para passar essa ideia para vocês. Né? Uma questão aqui difícil, como a gente tem visto, né, que são as questões da OMU. Vamos ver uma outra questão, ver se eu acho uma questão um pouco menos difícil, para não deixar vocês tão assustados assim. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom, eu vou pegar aqui a questão número... Vou pegar a questão número 3. Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui daí ela vai ser muito grande. Eu vou para 2. Vamos conversar sobre a 2 juntos. Ô, senhor, só um pouquinho. Tu poderia me mostrar a fórmula de Bhaskara, como é que é, mais ou menos? Posso mostrar sim, tá? A fórmula de Bhaskara, ela é uma fórmula, ela é um pouco feia para quem nunca viu ou para quem não gosta de matemática. Eu acho ela bonita. E ela funciona assim, ó. Quando tu tem uma equação que apresenta x ao quadrado, uma equação com essa estrutura matemática aqui, onde na verdade as letras A, B e C representam números reais. Por exemplo, a expressão 2x ao quadrado, exemplo, menos 5x mais 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, porque ela tem a presença do x ao quadrado. Uma equação de segundo grau, ela pode ter duas soluções. Às vezes ela tem uma solução só e às vezes ela não tem solução dentro dos números reais. Para buscar soluções da equação de segundo grau, a gente aplica a fórmula que no Brasil é chamada de fórmula de Bhaskara. Tem uma longa história sobre ela que na verdade é um erro chamar de fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula funciona assim, ó. Desculpa. A fórmula é menos b, ou seja, vai pegar o valor do número que multiplica x e vai trocar o sinal, mais ou menos, que depois eu explico o que acontece com ele, raiz de um número que a gente chama de delta, tudo isso dividido pelo dobro do valor a, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Onde o discriminante delta, o nome dele é discriminante, mas é a letra, é o símbolo delta. Esse discriminante, ou seja, esse miolo da raiz quadrada, ele é o resultado do valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o discriminante, ele fica dentro da raiz quadrada. E essa é a fórmula de Bhaskara. Alguns professores não fazem essa separação, eles não separam em dois pedaços, eles entregam a fórmula de maneira única e não tem problema. A gente pode dizer que a fórmula, então, ela é de maneira direta. Menos b, mais ou menos, aí abre a raiz e já abre o delta lá dentro. B ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, tudo sobre 2 vezes a. Exemplo. No exemplo que a gente tem aqui, a fórmula ficaria assim. Menos o b, mais ou menos raiz de b. O b é o que acompanha o x. Ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso está dentro da raiz. Tudo isso vai dividir por 2 vezes a. Eu só estou na dúvida se isso aqui não está saindo da tela para vocês. Não sei se está saindo da tela. Não, não tá. Não? Tá, beleza. E aí, então, esse menos menos vai virar mais. Deixa eu só... Esse menos menos aqui, ó, vai virar mais. Aqui, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Vezes 2 vai dar menos 16. E aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4. Dentro da raiz, 25 menos 16 é 9. Vai dar uma raiz exata, que é 3. E aí, quando a gente se livra da raiz, decide o que a gente vai fazer com a raiz, lembrando que nem sempre a raiz é exata, mas quando a gente finaliza o trabalho com ela, a gente pega esse mais ou menos e separa ele em dois caminhos diferentes que podem encontrar duas soluções diferentes. É bastante comum uma equação de segundo grau, uma equação que tem a presença do x ao quadrado, é bastante comum ela ter duas respostas. Como é que nascem essas duas respostas?
Num dos caminhos da minha seta, tu vai usar o sinal de mais na conta e no outro tu vai usar o sinal de menos. Não necessariamente nessa ordem, mas tu tem que usar os dois sinais. Então, se eu uso o sinal de mais, eu estou chegando em 5 mais 3, que é 8, dividido por 4 dá 2. Se eu uso o sinal de menos, eu estou chegando em 5 menos 3 sobre 4, que é 2 quartos, ou 1 meio, ou 0,5. Portanto, essas são as duas soluções que existem para essa equação. Se quiser, pode substituir a fim de fazer uma prova real e substituir então esse 2 aqui e aqui. E tu vai ver que realmente a conta vai dar zero. Ou também pode substituir esse 1 meio ou 0,5 aqui e a conta também vai dar zero. E qualquer outro número não vai dar certo. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Era mais ou menos isso que tu tinha me pedido, Sofia? Sim, eu entendi, obrigada. Tá, então tá aqui a E fórmula. a gente só usa ela para resolver as equações de segundo grau, né? Isso, exatamente. A gente usa ela para resolver as equações de segundo grau, tá? Obrigada. Beleza. Vou então colocar aqui a questão número 2, para a gente ver uma outra questão, conversar um pouco mais. A gente vai falar muito de Bhaskara ao longo do ano, tá? Acho que vai voltar, né? Deve reaparecer pra gente, acredito eu. Aí a gente vai ter novas oportunidades de conversar sobre isso. E tu deve estudar esse ano ainda a fórmula de Bhaskara, imagino eu. Vamos lá. Questão número 2 da prova de 2023. Um número natural, então natural não pode ser negativo, tá? N possui as seguintes propriedades. Vejamos. Uma propriedade é o tal do número natural que a gente está falando possui pelo menos 3 divisores positivos distintos. Pelo menos 3. Ou seja, pelo menos 2 divisores distintos maiores do que 1. Certo? Então, além do número 1, que é um divisor universal, tem que ter mais 2. E n mais 1 é igual à soma, ou seja, se eu pegar, o que é n mais 1, né? Se n é o meu número, n mais 1 é o sucessor dele, né? Ele mais uma unidade. Então, o sucessor do número que eu peguei é igual à soma dos quadrados dos 3 menores divisores positivos de n. Letra A, mostre que n tem que ser par. Letra B, determine todos os possíveis valores de n. Mais uma questão bem difícil para a gente discutir um pouquinho como que a gente pode abordar ela. Lembrando que a OMU é uma prova que tem uma semana para fazer, então ela vai envolver estudo, vai envolver tu buscar questões parecidas, aprender sobre outros assuntos, tentar, até que uma hora a gente deve conseguir chegar numa resposta. Vamos começar aqui uma abordagem para essa questão, vamos ver o que a gente poderia fazer. Quando ela fala sobre ter pelo menos 3 divisores positivos, eu acho legal lembrar o método para calcular o número de divisores, que é uma ferramenta muito importante para questões olímpicas. Como que eu calculo o número de divisores? Vamos pegar um exemplo e vamos relembrar aqui. Por exemplo, se eu quiser saber quantos divisores o número 60 possui, o que eu faço? Eu faço a decomposição em fatores primos do 60. Aqui, por exemplo, eu vou acabar chegando em 2 vezes 2, vezes 3 e vezes 5. A decomposição em fatores primos do 60 gera essa decomposição aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Decompor um número em fatores primos é muito útil para a matemática em diversas questões. Então, falou sobre divisores, provavelmente a fatoração deve nos ajudar. Mas se eu quiser saber a quantidade, quantos divisores o 60 possui, eu vou pegar os expoentes aqui, os expoentes da decomposição, vou adicionar uma unidade em cada um deles, e então vou multiplicar esses resultados novos. 3 vezes 2 vezes 2. Isso dá 12. Então quer dizer que o 60 possui 12 divisores ao todo. Vamos parar para pensar na técnica que a gente usou. A gente pegou a decomposição, depois a gente pegou os expoentes que apareceram para cada fator primo, aumentamos uma unidade e multiplicamos. E isso nos deu a quantidade, 12.
o nosso número tem que ter no mínimo 3 divisores positivos distintos. No mínimo 3. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo poderia ser o número 4. Porque o número 4, ele quer o quê, né? Ele quer, pelo menos, ele quer no mínimo, né? Então, o número 4 divide por 2, fechou. O número 4, ele é 2 ao quadrado. Quando eu somo 1, eu tenho 3 divisores para o número 4. Na verdade, é muito fácil de saber quem são esses divisores, né? É o número 1, o número 2 e o próprio número 4 são eles os divisores. Outro exemplo de número n. Então, o n poderia ser 4, julgando pela primeira afirmação aqui, pela primeira propriedade. Mas eu preciso que n mais 1, eu precisaria que 4 mais 1, o 5, fosse igual à soma dos quadrados dos 3 menores divisores positivos do n. Ou seja, soma desse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado. E isso não vai dar certo. Porque isso aqui dá 16, já estourou, não é 5. Então o n não vai poder ser 4. Pela primeira propriedade até deu certo. Ele tinha pelo menos 3 divisores distintos. Mas pela segunda propriedade não deu. Então, vamos tentar fazer um olhar mais geral sobre o n. O número que eu estou procurando, na hora de fazer a decomposição, tá? Vão começar a aparecer os números primos aqui. Não sei quais deles vão aparecer. Pode ser que algum deles não tenha aparecido. Pode ser que esse cara aqui não tenha aparecido. É só botar um zero aqui. Lembra que qualquer número elevado a zero dá 1. Então é como se ele não tivesse na conta, porque o número 1 numa multiplicação é como se ele não estivesse lá. Mas eu não sei quem é que está aqui. Eu não sei quem é que está aqui. Eu não sei quem é que está aqui. Tá? Beleza. Então, o que vai acabar acontecendo? Meu número n, ele está assim. E aí, quem é que vão ser os menores? Os menores 3 divisores do meu n. Os menores divisores vão ser, com certeza, o número 1. Aí pode ser que o número 2 apareça. Pode ser que o número 4 apareça, dependendo de quem vier aqui. Pode ser que o número 3 apareça. Tá? Então, vamos pensar em duas possibilidades. Pode ser 1, 2 na A, 2 na B. Pode ser 1, 2, 3. Pode ser 1, 3 na A, 3 na B. Essas são algumas possibilidades. Quando ele me fala que o meu número tem que ter pelo menos 3 divisores, bom, eu preciso que o meu A aqui não seja 0, né? Ou o meu B não seja 0, eu preciso que eles apareçam. Então, não vale, o meu n não pode ser 1, não pode ser 2, o meu n não pode ser 3. Se meu n for 1, 2 ou 3, o 1 ele só tem um divisor, o 2 ele só tem 2 divisores, o 3 também só tem 2 divisores. Aliás, números primos só tem 2 divisores, né? Então não vai poder ser um número primo. Se não vai poder ser um número primo, o que vai acabar acontecendo? Bom, ele vai ter que ser um número composto. Sendo um número composto, um número que não é primo, pela definição de número composto, ele vai ter mais do que 2 divisores positivos diferentes. E se ele vai ter que ser um número composto, então eu preciso com certeza que meu n seja par. Não, desculpa. Ele pode ser par ou ele pode ser ímpar, nada a ver. Tá em jogo ainda as duas possibilidades.
Agora deixa eu pensar aqui. N mais 1 tem que ser igual à soma dos quadrados dos 3 menores divisores positivos de N. Então, se meu N está desse jeito, vamos combinar que os menores divisores positivos dele vão ser 1, A e B. Esses vão ser os 3 menores. Tá, beleza. Então eu preciso que N mais 1 seja igual a 1 ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que eu não sei quem é o A e o B, mas eu sei que pela regra 2 eu preciso disso. Agora observa que esse cara vai cancelar com esse. É só passar para o outro lado. Então, em outras palavras, eu preciso que o N seja igual à soma dos quadrados desses dois divisores menores que ele apresenta. Beleza. Se o N pudesse ser ímpar, então, se o N puder ser ímpar, ou se ele for, né? Vamos supor que o N é ímpar. Se o N for ímpar, então, na hora de pensar na fatoração dele, o 2 vai ficar na zero. O 2 não vai aparecer. Porque se o fator 2 aparece, quer dizer que ele é par. Se ele é ímpar, eu não consegui dividir por 2 na hora de fazer a fatoração. O 2 não apareceu. O número par não divide por 2. Então, ele começa a partir daqui. Então, bom, quando eu estou pensando aqui na soma dos menores divisores dele, eu tenho que os divisores dele não vão ser pares, vão ser ímpares também. Então, se o N é ímpar, todos os divisores dele são ímpares. Logo, A é ímpar. Logo, B é ímpar. Logo, A ao quadrado também é ímpar, porque ímpar vezes ímpar fica ímpar. E pela mesma argumentação, B ao quadrado também é ímpar. Certo. Quando eu somo ímpar com ímpar, que é o que está acontecendo aqui, ímpar com ímpar, eu tenho um resultado par. Só que nós dissemos que o nosso N é ímpar. Isso levou a gente a um absurdo. Não tem como um número ser ímpar e ao mesmo tempo ser par. Então, se o N for ímpar, todos os divisores dele serão ímpares também. Logo, essa igualdade que surgiu para a gente diz que o N seria a soma dos quadrados desses dois divisores dele. Como os dois são ímpares, ímpar mais ímpar dá par, o que nos levou a uma contradição, a um absurdo matemático. Por quê? Bom, porque o N, nós tínhamos partido do ponto de princípio, nós saímos aqui do nosso ponto de partida foi que o N era ímpar. Mas se ele fosse ímpar, isso acabaria transformando ele num número par. Então isso é absurdo. Esse absurdo nos mostra, essa contradição nos mostra que o N não pode ser ímpar. Então assim a gente conseguiu criar uma argumentação, uma conversa que mostra que o N não pode ser ímpar. E se o número não é ímpar e é um número natural, ele só pode ser par. Então essa é uma forma da gente criar uma argumentação matemática que nos mostra que atende ao que a letra A pediu. Tá? Atende a isso. Então a gente já sabe que o nosso N tem que ser um número par. Isso vai nos ajudar a começar uma argumentação para a letra B, onde na letra B a gente quer determinar todos os possíveis valores para N. Ou seja, a gente já sabe que N é par e a gente já sabe que N não pode ser, bom, primo não tem como ser porque é par, né? Mas a gente já sabe que N tem que ser igual à soma dos quadrados dos dois menores divisores dele. Os dois menores divisores. Então, determine todos os possíveis valores para N. Bom, eu acredito que algumas possibilidades, talvez até seja infinita a resposta, né? A quantidade de respostas seja infinita, mas algumas possibilidades poderiam ser as seguintes. Imagina que os divisores do N
eram 1, 2, 3 e 6, por exemplo, né? Supondo que o n é 6. Se o n é 6, por exemplo, os divisores dele são 1, 2, 3 e 6. Na verdade, tem que ser o contrário, eu não posso fazer desse jeito. Eu posso, na verdade, fazer assim. Se o meu n tiver esses 3 divisores aqui, e pode ter outros, é melhor eu trabalhar desse modo aqui, ó. Pode ter outros. Então, esse seria o meu a e esse seria o meu b. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado, trabalhando pelo lado de cá, me leva a 4 mais 9, 13. Então, aqui seria 13, tá? Mas isso está me levando a uma contradição. Espera aí que alguma coisinha eu fiz errado. E que eu estou desrespeitando aqui. Ah, sim, faltou somar 1, claro, desculpa. Não pode esquecer de somar o 1, porque o 1 é o menor divisor. Tá? Então, n mais 1 tem que ser isso aqui. Então, n mais 1 seria 14. Não, mas alguma coisa eu estou tropeçando aqui. O que será que eu não estou enxergando? Bom, eu não vou poder esticar mais, senão eu vou atrasar a aula do pessoal do outro horário. Mas acho que deu para a gente pelo menos trocar uma ideia sobre algumas formas de abordar essas questões, que é para isso que a gente se encontra aqui, né? Um período é muito curto, a ideia é que eu possa compartilhar ideias com vocês, compartilhar por onde a gente pode começar. Então eu espero que isso tenha te ajudado um pouco aí a dar umas luzes de por onde ir. E agora vocês têm essa semana para trabalhar na prova da OMU. Vocês têm meu e-mail, se quiserem pedir uma ajuda, Sor, não sei por onde começar. Eu posso te dar uma direção. Olha, tenta dar uma olhada nisso. Mas eu não posso, claro, fazer a prova com vocês. Então, me despeço por aqui pelo nosso horário. Desejo a vocês uma ótima semana. E a partir da semana que vem, aí nós temos aula, então, agora, começando a focar na OBMAP, que é uma prova um pouco mais tranquila. E a gente vai poder ter questões um pouco mais acessíveis, tá bom? Valeu, pessoal do Ensino Fundamental. Até semana que vem. Professora, eu Tchau, só tenho uma tchau. pergunta. Na OMU cai mais geometria ou... Não cai tanto geometria, cai menos geometria. São 5 questões, Tá, geometria cai menos, mas sempre cai. Uma ou duas das 5, sim. tá? E tu botou na sala de física para se inscrever no curso preparatório. Tem que mandar e-mail para aquele Isso, pro precisa e-mail que tu mandar um botou e-mail para ali? eles, porque não é com a gente. Eu só estou divulgando uma informação, Tá. tá bom? Porque eu entrei no site, pedia para se inscrever e tal, daí eu achei que era melhor É, não. manda e-mail para Daí, eles solicitando se ainda tem vaga, tá bem? tá. Obrigada. Valeu, então, até mais. Tchau. Tchau. Até. Então tá, deixa eu ver se já tá por aí o pessoal agora do segundo horário do ensino médio, né? Pela hora, imagino que já estejam aguardando.